Olá, mulheres maravilhosas! Bem-vindas à nossa quarta aula. Hoje nós vamos fazer a Carolina Ferraz de Ficar Rica! Vambora, mulherada, prosperidade! Vamos falar sobre alta performance e produtividade agora do ponto de vista do dinheiro. Gosta de falar sobre isso? Não muito, né? Pois é, a maioria das mulheres não gosta. Eu até diria que a maioria das pessoas não gostam de falar sobre o dinheiro, mas que para as mulheres é muito mais difícil. E nós vamos falar um pouquinho sobre o porquê dessa dificuldade. Bom, para começar nossa aula, eu queria contar para vocês um pouquinho quais são as fontes que eu utilizo para a construção deste conteúdo. Eu sempre gosto de trazer um autor que eu me baseio. Eu trago, claro, o repertório de outras experiências, mas quem eu me baseio para a aula de hoje é a Denise Damiani. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar do livro Ganhar, Gastar e Investir. Eu super recomendo ver que o meu tem até uns marcadores aqui, porque eu estudo mesmo os livros que eu absorvo esse conteúdo dos livros que eu compro. E, bom, por que eu escolhi a Denise? Porque a Denise vem do mercado, já foi sócia de grandes corporações, ela é uma mulher que dá consultoria para as mulheres e acho ela bem direta quando a questão é a relação da mulher com o dinheiro. Então, por isso que ela é a autora escolhida da aula de hoje. Quem não teve oportunidade, eu super recomendo. Bom, o que eu vou falar hoje sobre a relação da mulher com o dinheiro? Primeiro, os mitos que a gente enfrenta desde muito pequena. Mulher gasta mais que o homem. Mulher não sabe lidar com dinheiro. Mulher gosta é de dinheiro, não dos homens. Vocês já devem ter ouvido isso, né? Esses absurdos machistas que a gente é obrigado a conviver. Mas enfim, mulher não gosta muito, né, de números. Elas são mais de humanas. E, na verdade, o fato da gente ser de humanas não quer dizer nada que a gente não entenda das nossas próprias finanças. Mas tudo bem, a gente muitas vezes acaba acreditando nesses falsos dogmas. E a gente acredita que a gente não sabe mexer com dinheiro. Ah, não, eu sou miçangueira, não sei mexer com isso. Não gosto de falar de dinheiro, dinheiro me incomoda. Tá, bom, a verdade é que a relação do dinheiro com a mulher não tem só essa questão cultural que envolve. Existem tantos fatores, entre eles. Pesquisa recente da Faculdade ESPM aqui de São Paulo falou que a gente ganha 22% menos que os homens e a gente paga normalmente 12,3% mais por produtos, pagando a famosa, não sei se vocês já ouviram falar, mas a famosa taxa rosa. Pois é, produtos que são feitos especificamente para mulheres ou peças de vestuário que são produzidas para mulheres, mesmo tecido, às vezes com menos quantidade de material, custam mais caro no modelo feminino do que no modelo masculino. Por que será, né? Roupas infantis ou brinquedos infantis que são voltados para o público das meninas custam até 26% mais caro. Pois é fácil a gente gastar mais quando os nossos produtos custam mais caro. E aí a gente ainda vive uma outra dialética, que é a gente ganha menos que os homens e vive mais que os homens. Numa conta matemática que não está batendo muito, né? Tá. Além disso, quando as pessoas falam, as mulheres gastam mais. Tá, a gente gasta mais também, porque se você prestar atenção, a indústria da publicidade é totalmente focada nas mulheres. O consumo dos objetos para casa, produtos de limpeza, eletrodomésticos, roupa para as crianças, brinquedo para as crianças, tudo é focado nas mulheres. Uma indústria imensa da beleza, do autocuidado, uma indústria de moda. Como não consumir mais quando o mercado usa das nossas questões pessoais, das nossas inseguranças, constrói essas inseguranças para que a gente consuma esses produtos que vão, claro, realizar, né, levantar a nossa autoestima. Nós vamos ficar muito mais felizes quando a gente consumir esses produtos, né? Pois é, a gente sabe que não. Mas essa indústria ela é muito boa no que faz e a gente se convence. E a gente paga mais e a gente gasta mais mesmo. Além disso, a relação da mulher com o dinheiro tem uma questão histórica que vem de uma relação muito forte com a religião, principalmente a judaico-cristã, onde o dinheiro é colocado como sujo. E, obviamente, de uma questão em que o homem era o provedor da família, a mulher ela pedia
para comprar, pedia para que ele comprasse muitas vezes. E aí, historicamente, ela foi entrando no mercado e isso foi mudando um pouco. Mas até hoje, mesmo a mulher tendo um próprio salário, muitas vezes o homem é o gestor das finanças da casa, né, do núcleo familiar. Então, nessa cultura judaico-cristã, se vocês pensarem, o que a gente ouvia? É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Então, o dinheiro é pecado? Bom, numa religião, né, numa cultura, e não estou criticando a religião, tá? Entendam que é uma questão de cultura e a maneira que essa cultura foi interpretada ao longo dos anos, ao longo dos séculos, eu até diria. O dinheiro era muito, muito, muito pecaminoso. Por isso, eu, mulher, me afasto, porque ele é sujo. O homem vai assumir essa empreitada pela família de ser o gestor do dinheiro. E também ele colocado neste papel, não como um culpado, mas ensinado em que ele era o provedor, ele o gestor e a mulher a provida e a cuidada. Cuidadora da casa, mas cuidada financeiramente por esse homem. Tá, então a gente tem aí a publicidade, a taxa rosa, pagamos mais pelas coisas, a cultura judaico-cristã e eu ainda acrescentaria um último ponto, que é a nossa relação com as questões sociais. Então, a desigualdade, observar um cenário de desigualdade entre quando muitos têm pouco e poucos têm muito, é muito fácil o dinheiro parecer o grande vilão desse cenário. Até o passarinho se empolgou aqui. É muito fácil o dinheiro parecer errado, parecer sujo. É muito fácil para a gente entrar na armadilha mental de que eu não devo ter dinheiro quando outras pessoas não têm. E a verdade, neste ponto, é de que o culpado não é o dinheiro em si. Ele é apenas uma ferramenta, ele é um papel. O grande culpado pela desigualdade não está no poder aquisitivo que o dinheiro permite para uns. O culpado está na maneira errada que muitos usam o dinheiro para na política, no roubo, né, essa coisa de tirar dos mais pobres para colocar para os mais ricos. Aí que está o problema. O problema não está em termos acesso ao dinheiro. Então, eu quero começar a entrar nas nossas questões, te propondo uma autoanálise. E antes disso, pedir para você respirar fundo. Tá bom. Falamos sobre tudo isso. Falamos sobre a nossa relação com o dinheiro. Agora vamos falar sobre nós. A nossa relação no coletivo, histórico, cultural, social. Mas agora eu estou falando de você. Mulher, pessoa, indivíduo por trás de suas questões pessoais. Vamos pensar sobre dinheiro na sua história. Qual é a lembrança? E aí isso é uma proposta do livro da Denise que eu trago para vocês. Um exercício que ela faz bem rápido, bem fácil, que eu vou trazer aqui pra gente. Qual é a lembrança mais antiga que você tem em relação ao dinheiro? Pensa um pouquinho. Não precisa comentar aqui, é só para você refletir. Pensou? Junta com essa lembrança? Qual é a impressão, qual que é a imagem que você tem da sua relação familiar com o dinheiro? Como é que seus pais ou seu núcleo familiar se relacionavam com o dinheiro? Você ouvia frases como: o dinheiro não dá em árvore, vocês gastam demais, ou uma relação muito hedonista com o dinheiro, sem pensarem no futuro. Como é que era a relação da sua família com o dinheiro? Brigas constantes por causa disso. Tenta trazer para a sua memória também como é que era essa relação. E aí a gente já tem, com essas duas perguntas, uma construção de como é que era a sua relação lá, quase freudiana, né? Conte-me sobre sua infância com o dinheiro. Bom, respondendo essas duas perguntas, eu quero te fazer uma terceira. Quando você pensa em dinheiro, você sente uma sensação de liberdade, poder ou de dor e angústia? O que o dinheiro traz para você quando você pensa nele? Tá, dei uma pequena pausa para você pensar um pouco. Temos 3 respostas importantes.
provavelmente algumas coisas já estão se clareando na sua mente, né? E aí, uma última pergunta. Quem você admirava ou ainda admira pela relação com o dinheiro? Podem ser pessoas famosas, podem ser pessoas da sua família. Qual é a memória que você tem em relação ao dinheiro? Então, eu vou te dar um exemplo. De repente, você tem uma memória com uma tia-avó que sozinha batalhou e conseguiu construir um patrimônio bacana. Hoje ela está super bem aposentada e isso é algo que te traz uma admiração muito forte por essa mulher. Pensa um pouquinho, tá? Essa autoanálise ela é o ponto fundamental para a gente começar a nossa mudança em relação à forma que a gente pensa dinheiro. Porque sim, nós temos que fazer uma escolha que é viver nesta sociedade, é viver de certa forma em função de conseguir dinheiro para suprir as necessidades que a gente tem. Então, alimentação, segurança, educação, saúde, vestuário, tudo se baseia em dinheiro. Por mais que a gente fale, eu vou usar, não, mas se o governo suprisse através das questões públicas, mesmo que o governo fosse um paizão e desse tudo, você ainda assim precisaria de dinheiro. Você ainda assim precisaria conquistar a sua casa, as suas questões. Então, assim, para escolher viver nesta sociedade, essa sociedade que vive em prol do capital, é preciso entender e assumir este lugar, para não viver a infelicidade de ficar o tempo inteiro questionando esse sistema, porque é nele que você vive. Se você não quer esse sistema, então a construção da sua vida tem que ser sair dele. Viver numa comunidade autossustentável, enfim. Mas a gente precisa ser muito realista e parar de viver um sonho daquilo que eu não posso ter agora, que vai te trazer só angústia e dor. Então, eu, por exemplo, entendo que vivo nessa sociedade, eu não vou sair dela. Eu vou viver numa sociedade capitalista e com respeito e consciência, eu vou viver numa sociedade em que eu construa um futuro para mim e para minha família. Então, é preciso fazer essa escolha. Fez tua autoanálise, entendeu o lugar em que você quer estar. E se você fala assim, eu não tenho escolha, eu tenho que viver nessa sociedade. Mesmo que essa seja a resposta, então é preciso tomar consciência de que essa é a sua realidade. E bola para frente. Isso não quer dizer que a gente não vai questionar as desigualdades, a gente não vai questionar o que está errado. Isso quer dizer só que a gente vai parar de sofrer por conta dessa realidade. A mudança. Então, falamos sobre isso. Agora a gente vai falar sobre a mudança. E aí tem uma frase de um autor famoso que a Denise traz no livro, que eu queria trazer para vocês, que é tudo se modifica diante daquilo que a gente quer conservar. Então, a nossa mudança vai partir daquilo que a gente quer conservar. Parece esquisito, né? Mas não é. É o seguinte, eu vou dar um exemplo. Você, de repente, trabalhava numa empresa em que você ganhava super bem, você trabalhava no mercado CLT, ganhava super bem e tinha um determinado patamar de vida, conseguia viajar, conseguia comprar algumas coisas e tudo mais. Você escolheu sair dessa vida e ficar em casa cuidando dos seus filhos, porque na somatória, ficar em casa cuidando dos seus filhos sairia mais barato do que, sei lá, trabalhar fora, que o seu salário não conseguiria pagar o custo de ter alguém para cuidar dos seus filhos. Tudo bem, mesmo que a matemática seja essa, há uma escolha. Mas você está sofrendo porque você fez uma escolha, mas mesmo assim você sofre com o estilo de vida que você queria ainda ter. Você queria conservar aquele estilo de vida que você tinha antes, em que você podia comprar, podia fazer, podia viajar. Então era aquilo que você queria conservar e é isso que precisa mudar. Você precisa mudar o que você quer conservar, porque você não vai conseguir manter esse estilo. Então, se há uma escolha, se há uma transição, é preciso ter consciência daquilo que é possível conservar ou não e daquilo que eu preciso modificar. Tá. Tendo consciência de que eu sei que eu preciso entender o momento em que eu estou e aquilo que eu quero conservar neste momento, eu te trago um outro questionamento. Neste momento, qual é o seu maior problema com o dinheiro? Tá, eu diria para você anotar. Dá uma pausa no vídeo, anota essa pergunta e
escreve a sua resposta. Qual é o seu maior problema em relação ao dinheiro? Depois disso, você vai responder junto com essa pergunta. O que você quer conservar? Tá? Que é o que eu trouxe um pouquinho antes. O que você quer conservar? Então, o seu maior problema com o dinheiro e o que é que você quer conservar? Da vida que você tinha, da vida que você tem. Então, deixa eu melhorar o foco aqui. Melhorou. O que você quer conservar? Beleza. Terceira pergunta, anota tudo isso. Qual o seu sonho de realização pessoal e profissional? Esquece o dinheiro neste ponto, mas qual é o seu sonho de realização pessoal e profissional? Escreve sobre isso. Depois, se quiser, compartilha com a gente. Eu acho super importante se vocês puderem compartilhar essas respostas, para a gente entender em que lugar que todas estamos. Você vai chegar numa resposta, você vai chegar num conteúdo, mas não numa solução para chegar nesse objetivo. E aí, a Denise traz no livro o porquê que a gente não consegue chegar numa solução para esse dilema, para esse problema. Porque a gente vive com inúmeras armadilhas mentais. Nós, mulheres, temos inúmeras armadilhas mentais. Isso até bate muito com a aula da Sá sobre autossabotadores. Essas armadilhas, eu vou trazer para vocês aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 armadilhas mentais. A primeira delas é o pensamento mágico. Então, o que seria o pensamento mágico para a mulher? Eu não preciso pensar sobre dinheiro, eu não vou pensar sobre dinheiro, eu não vou planejar nada sobre dinheiro, porque o dinheiro sempre aparece. De alguma forma, tudo vai dar certo no final. O dinheiro vai aparecer, alguém vai me ajudar, eu vou ganhar na cena, não, eu vou, vai aparecer um cliente, eu não preciso correr atrás, porque o dinheiro vai aparecer. Então, é um pensamento de que eu não preciso pensar, eu não preciso fazer nada sobre. Eu tiro de mim a responsabilidade sobre o dinheiro e coloco na mão de terceiros. Temos aí uma armadilha incrível, né? Não, amada, a responsabilidade em conseguir conquistar os seus sonhos não está na mão de mais ninguém além de você. E você tem responsabilidade de conquistar os seus sonhos grandes. Então você tem possibilidade, você tem poder, você consegue o que você quiser. Você quer um apartamento, você quer uma casa, você quer um carro, você quer uma viagem bacana, você quer que seus filhos tenham uma grana para fazer alguma coisa no futuro, você quer sair de São Paulo e viver no meio do mato, você pode tudo isso. É preciso assumir a responsabilidade de que para você conseguir isso existe um preço, existem ganhos e perdas para você conquistar os seus sonhos grandes. E não dá para pensar neles sozinha, tudo bem. Você pode ter um parceiro na sua vida que vai te ajudar a conquistar. Mas a responsabilidade não pode ser só dele, é sua também, tá? E pode ser que neste momento você não esteja contribuindo para a realização desse sonho, diretamente ganhando dinheiro, mas você está contribuindo, cuidando da sua casa, por exemplo. Então, vamos lá. Quais são as outras armadilhas mentais, além dessa? A outra armadilha mental é a seguinte: o príncipe encantado. Pois é, mulheres, pra gente foi muito difícil. Não, é muito difícil não cair nessa armadilha. Você vai me falar, imagina, eu não acho que precisa de um príncipe encantado. Nunca. Eu sou super feminista, coerente, consciente. Cara, de alguma forma, isso tá lá dentro da nossa cabeça. Você fala, eu já trabalhei a vida inteira, sempre paguei as minhas contas. Mas isso ainda está lá de alguma maneira. Sabe por quê? É muito recente a mudança da forma em que a gente vive. Se você olhar para trás, pensa nas avós. São pouquíssimas as avós que a gente tem na nossa memória que não eram sustentadas pelos maridos, que não eram completamente geridas, que não tinham a vida completamente gerida pelos seus maridos. E nossas mães, muitas ainda, mesmo que trabalhando, já entrando no mercado, também tinham a vida gerida por um homem. Então, o príncipe encantado, ele ainda está lá. A gente ainda está se despindo dessa fantasia, a gente já renega essa fantasia, mas ela ainda volta, mesmo de forma inconsciente. Esse príncipe encantado não necessariamente é um marido, ele pode ser um pai que nos ampare, um pai que nos sustente, um pai que sustente as nossas dificuldades. E às vezes o sustento não é financeiro, às vezes é aquele pai que faz o nosso imposto de renda, é o pai que decide as nossas despesas, é o pai que decide os nossos gastos, é o pai que diz o que a gente pode ou não pode fazer, o que a gente deve ou não deve fazer. É para ele que você corre.
Pode ser um tio, pode ser um irmão, pode ser aquele homem que você confia, porque ele é homem e ele sabe mexer mais com dinheiro do que você. Então, eu sei que muitas de nós vão dizer que não, mas se vocês ficarem atentas, a gente ainda cai nessa armadilha. Terceira armadilha, complexo da boazinha. Muitas de nós temos internamente de que a gente não pode ser ambiciosa, a gente não pode ser competitiva. É muito feio falar sobre dinheiro. Dinheiro é muito sujo, é muito errado. Eu tenho que cuidar. Então eu estou num trabalho, não vou pedir uma promoção, tá difícil para a empresa, meu chefe. O que mais? Eu preciso, eu que vou largar tudo, imagina. Tá difícil para o meu marido. A gente está sempre cuidando de alguém, a gente é sempre muito boazinha, até com o nosso cliente. Eu não vou cobrar. Esse cliente está devendo, mas eu não vou cobrar. Não vou cobrar mais caro, gente. Tá tão difícil. E aí já bate aquela, síndrome da impostora, de que não é tão bom assim mesmo para eu cobrar mais caro, não vou ganhar uma promoção. Eu sou muito boazinha. A gente nem pensa que a gente é boazinha literalmente, mas tá lá. A coisa da mulher boazinha, puritana, que não fala e não mexe com dinheiro, que não é ambiciosa. Pois é. Tá tudo bem ser ambicioso. Ele entra como se fosse também um pecado, né? Ambição, luxo. Qual que é o pecado da... Então, tem um dos 7 pecados capitais, que acho que é a avareza. Um deles é sobre dinheiro, né? Então, entra sempre ali nesse lugar do, é pecado, tá errado. Mas, gente, tá tudo bem ter ambição. O único problema é quando você deseja que o outro não tenha. Mas você querer batalhar para ter não é um problema. Bom, além disso, a gente tem a síndrome da fraude, que é o que a Sabrina trouxe na aula dos autossabotadores, de que eu não sou boa o suficiente, não tá bom o suficiente. O falso, ou uma outra armadilha mental, o falso dilema do não é possível ser feliz e ter dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. Gente, sim, para homens e mulheres é possível ser feliz e ter dinheiro. Dinheiro não é malvado, não é amaldiçoado, tá tudo bem ter dinheiro, tá bom? E é possível ter os dois. A questão do dilema é que você vai ter que fazer escolhas. Para uma questão pessoal, mas não tem uma relação com eu vou escolher então ser pobre. É mais fácil eu falar que quero ser pobre, né? Ser pobre é até bonito. Falar de dificuldade é bonito. Então eu vou escolher ser pobre, mas não vou escolher ter dinheiro, tá? Porque um ou outro para ser feliz. E aí, por fim, a última armadilha mental é a gente falar sobre colisão de domínios, quando eu coloco que o dinheiro vai me trazer a oportunidade de suprir uma questão pessoal, uma questão emocional. Então, eu vou comprar algo para suprir uma tristeza. Eu vou comprar algo, isso já como receita da indústria da publicidade, eles são muito bons nisso, para ficar menos infeliz, para suprir um término de um relacionamento e por aí vai. A mudança, o que sabota a nossa mudança. E agora a gente vai fazer um acordão, mulheres, um grande acordo geral da nação feminina. A Inês traz esse acordo no livro também, eu trago pra gente hoje. Primeiro, vamos ser gentis com a gente mesmo, amorosas, delicadas com a gente mesmo. Não importa quais foram as nossas escolhas, o que a gente perdeu, o que a gente ganhou. Eu falei, esqueçam essas vozes, esqueçam aqueles que te apontam o dedo porque você teve um problema no negócio, porque você quebrou uma vez, porque qualquer coisa aconteceu. Esqueçam as vozes. Seja gentil com você mesma, tá tudo bem. Tudo que você fez foi certo, tá? Não tenha arrependimentos, não se arrependa de nada, não se arrependa das escolhas que te fizeram perder algumas coisas, porque no fundo tudo isso trouxe uma grande construção da mulher que você é hoje. E os seus acertos no futuro dependem desses erros. Já que tudo que você fez estava certo, então vamos aliviar essa questão com o dinheiro, vamos jogar para o universo a oportunidade de trazer dinheiro para a nossa vida, né? Vamos trazer prosperidade, deixando para trás o que é negativo, vamos trazer o que é positivo. Então, bom, falamos sobre a parte dessa história toda, falamos sobre o nosso grande acordo e agora, para finalizar,
O que eu quero dizer para vocês? A gente não tem que escolher entre carreira e filhos ou carreira e felicidade. Eu não preciso fazer essa escolha. Ah, Andressa, é impossível, fui mandada embora, isso e aquilo, não tenho ninguém para cuidar dos meus filhos. Isso não é necessariamente uma escolha que você tem que fazer. O primeiro que a gente precisa entender é a gente tem que dividir a responsabilidade com os filhos, certo? Tá. Mas, na hora que a gente tem os filhos, a gente vai entender a nossa realidade, a gente percebe que muitas vezes não vai ser tão fácil voltar para o mercado, pelo menos não nessa fase em que eles estão pequenininhos. Então é hora de pensar em construir um plano de ação com um objetivo e uma estratégia para chegar nele. Então, por exemplo, a sua área de atuação antes, você tinha um negócio, ou você trabalhava no mercado formal, seus filhos nasceram, ou você saiu desse mercado, você não tem filhos, você saiu desse mercado, e sente que não quer voltar para aquilo. Então, qual que é esse acordo? Uma transição entre um ponto que você quer chegar. Esse ponto tem uma realidade com o tempo que eu quero disponibilizar para o meu negócio, o tempo que eu quero disponibilizar mais ou menos relacionado ao ganho que eu quero ter. Se eu quero voltar para o mercado ou não, então tudo bem. Tive filhos ou saí do mercado por uma opção, para estudar, para fazer alguma coisa. E aqui do outro ponto tem objetivo. Aqui eu quero voltar a me dedicar à carreira. Para você conquistar os seus objetivos, haverá um momento em que essa balança vai oscilar. Tá bom, agora eu estou priorizando os meus filhos, ou você ou seu marido. Alguém vai priorizar as crianças, tá bom, estou priorizando agora. Depois eu vou priorizar a minha carreira, meus filhos crescerem, eu vou priorizar a carreira e vou priorizar um pouco menos os meus filhos. Tentar deixar essa balança sempre equilibrada é o que nos torna angustiadas. É preciso entender que essa balança, ela não precisa ficar também totalmente desigual, mas ela sempre vai ter um balancinho, tá? Então, com essa lógica, pensa agora, onde você quer estar daqui a algum tempinho? E não estou falando, olha, imagine sua vida daqui a 5 anos, não é pergunta de entrevista. Mas qual é a transição que você quer fazer? Então, um exemplo, eu tive filho agora. Eu quero ficar presente na vida dos meus filhos pelo menos na primeira infância. Então, eu quero ficar até os 6 anos presente na vida dos meus filhos. Depois eu me permito me dedicar mais ao meu trabalho. Então, você vai construir esses 6 anos de dedicação até o ponto que você vai voltar para a sua carreira. Então, o que tem nessa construção? Almoço com as pessoas do mercado que você sempre trabalhou, para que você mantenha viva a sua rede de network, estudos, talvez abrir um pequeno negócio de transição se você quiser voltar para o mercado, ou abrir um pequeno negócio de aprendizado para até o momento que você consiga chegar numa dedicação de tempo que te traga uma remuneração realmente potencial para você conquistar os seus sonhos grandes. Mas o que você precisa entender é que não dá para ficar aqui no meio sofrendo porque eu não tenho o que estava lá no passado, porque eu não tenho a vida que eu tinha. Então você deseja, sofre pelo que você tinha, mas vivendo uma realidade que não vai te trazer isso. Então, se você estiver numa realidade que você está planejando a construção de um objetivo final, vai ser muito mais fácil isso não te doer tanto. Tá, não parece muito fácil, mas logo mais eu e a Sá vamos dar uma aula de metas para te ajudar a chegar nessa construção. Você vai ver que não vai ser tão difícil assim. A gente só precisa das ferramentas certas e entender como usá-las. Mas a lógica é importante. Pensar que aqui é um ponto em que eu estava e aqui é um ponto onde eu quero chegar. O meio tem que ser a construção desse ponto. Uma construção realista, uma construção justa e uma construção sincera.